E aí, pessoal, simbora para mais um episódio. Esse aqui é o Sabiamente, um podcast e três psicólogas e muita conversa sobre o que é ser humano. Afinal, saúde mental é um assunto para todos. É isso aí. Aqui a gente fala de saúde mental sem psicologuês, de uma forma leve e simples, porque é isso que a gente precisa. De neurociência ao dia a dia, de corpo a propósito. Tudo cabe nessa conversa. Vamos com a gente? E é isso, então vamos lá para essa conversa, né? E o tema de hoje, nosso primeiro tema, teve a ver com como é que é possível ter uma mente centrada no mundo de hoje. Então, inaugurando o ano está começando, o que é que vem? Metas. Então, a gente vai falar sobre metas hoje, as temidas metas. Então, meta e sanidade. É possível ter equilíbrio? Com certeza. Bora lá. Agora, Vocês são time meta ou deixa a vida levar, deixa acontecer naturalmente? Eu sou time metas e eu sou time metas no planner. Eu sou a pessoa da Uhum, canetinha e do uhum, papelzinho. uhum. eu também sou time metas, mas já fui time Deixa deixa a a vida vida me me levar, levar. Zeca Mas é do plano ou Pagodinho. é do digital? Eu sou dos dois. Eu consigo fazer as duas coisas. Eu sou muito do primeiro papel, do planner, e depois eu passo para o digital. Eu não consigo viver mais sem o digital, gente. Então entenderam a idade, né, do nosso grupo. Porque na ve eu também sou do planner, né. Eu preciso muito ter algo ali mensurável. É porque, como eu trabalho muito no digital, isso aqui tem cara de trabalho para mim. Uhum, Então, na hora de sentar, planejar, como eu vou planejar diversas áreas e não só o trabalho agora, né, que nem uhum, sempre foi assim. uhum. Então, eu preciso de um papel. Às vezes eu faço até minha agenda semanal no papel e depois eu coloco no Google Agenda. Aí eu tenho, gente, eu tenho agenda, então todo Hã. ano, né? Esse ano já comprei a minha 2026, então tá ali, porque eu preciso, é algo que eu preciso, né? Então, como eu falei, eu fui dessa galera que não se planejava tanto, não se portava tanto, era até aquela pessoa que falava assim, não, não gosto de rotina, né? Então, hoje eu já vejo que a rotina e o planejamento, fazer essas metas para mim, me traz um alívio, me traz um conforto para iniciar o ano ali da melhor maneira possível, né. Claro que a gente vai falar sobre metas e essas metas elas precisam ter, eu acho que elas precisam ter algumas particularidades para poder funcionar de fato, não é de qualquer jeito que a gente vai fazer as metas e vão dar certo, porque Não é aí somente sobre desejo, né? Eu desejo isso, eu desejo. exatamente, porque se você não planeja bem, você pode, se for começar, o ano já se frustrando e chegar ali novembro, dezembro e estar tudo por água abaixo. O que de alguma forma termina ensinando para o nosso cérebro, quando essas frustrações acontecem de forma repetida, é sobre o quanto nós não podemos confiar em nós mesmos. Afinal de contas, se isso acontece repetidamente, acaba que o cérebro entende aquilo como um padrão. Então Uhum. vamos hoje falar sobre metas, e eu acho que seria interessante a gente entender o que é que significa meta saudável, né. Vamos começar por esse ponto? Vamos sim, vamos sim. Vamos lá. Meta saudável. A gente tá falando de equilíbrio, né. Meta geralmente soa aquilo agressivo. Tem gente: "Ah, eu não funciono muito com metas", né. Quando eu falo de meta saudável, eu penso em uma meta que seja sustentável. Uhum, Saudável para mim combina com sustentável. uhum, Então, é uma meta que eu preciso pensar ela sim a curto prazo, mas a médio e a longo também. uhum. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de se enxergar a longo prazo, né, entra uma questão aí de autoestima, eu já tive muita dificuldade de planejar a longo prazo, É mesmo? já tive muita. Inclusive, tanto em terapia quanto em depois um programa de mentoria que eu fiz, e eu fui traçar minhas metas, e tinha a ver com metas financeiras. E aí a pessoa percebeu que eu coloquei coisas bem baixas, assim, ela fez: "Ah, mas pela tua organização aqui, está tão fácil, vamos para desafios?" Eu fiz: "Não, mas isso é suficiente." Aí ela parou para mim e fez: "É suficiente ou você não está conseguindo se enxergar mais aqui na frente. Você Uhum. não acha que você vai conseguir. Ah, vamos pra terapia." Tá. Então, percebo isso. Ter metas também precisa ter uma boa autoestima aí. O que Sim, vocês sim. acham? E lembrar que a autoestima não é sobre me achar bonita ou me achar boa, né? É sobre eu gostar de mim, é sobre eu entender as minhas potencialidades, entender as minhas fragilidades, porque quando a gente consegue compreender aquilo no que a gente ainda precisa avançar, a gente começa a trabalhar de forma que a gente começa a se estimar.
né, então acho que desmistificar também essa coisa da autoestima como Uhum, me acho uhum, bonita, me acho boa no que eu faço. A autoestima tem o seu lado de naturalidade, de vida acontecendo, que é, Uhum, eu tenho clareza do que eu sou boa, mas eu também tenho clareza de para onde eu preciso avançar. E não, uhum, eu não fico enaltecendo: exato. "Ai, nossa, como eu sou ruim nisso", não, mas eu enxergo as minhas potencialidades, continuo potencializando elas enquanto trabalho nas habilidades que eu ainda preciso desenvolver, né, uhum, isso é super importante. E essa fala que tu traz, Tamires, faz todo sentido. uhum. O que é que vocês acham que acontece que em janeiro tá todo mundo empolgadíssimo, ano novo, vida nova, aí às vezes chegou fevereiro, depois do carnaval, no Brasil a gente começa, né, aqui no Sim. Brasil, e vai ficando. É, a questão da meta eu vejo muito, assim, por que que é tão importante a gente fazer, né, e por que que vem para esse lugar muitas vezes de eu vejo nós seres humanos como cíclicos, né. Uhum, Então, por exemplo, por que que a meta é tão falada agora em janeiro, né, assim, na verdade dezembro para janeiro? Porque as pessoas ficam com aquela questão, vai acabar um ciclo, mas na verdade não, nada muda, né, só é um dia para o outro, tem ali a madrugada E e foi. acabou. Então, assim, o que muda é na nossa cabeça. Então, uhum, por nós sermos cíclicos, nós funcionamos muito ali, nessa pegada de fazer as nossas metas, né. Eh, o que você falou sobre a questão de será que eu vou conseguir fazer essa meta, e o que Tamiris falou sobre a questão da autoestima, eu acho que fica muito na questão de quando a gente faz a meta, do quanto nós somos capazes de executar. Entra na questão da autoeficácia, uhum, E é o isso. quanto eu tenho essa capacidade. Então, às vezes, a gente tá ali, ó, muito: vou conseguir fazer", faço metas, pra mim, aí, né, a pergunta trazendo pra mim, eu colocaria a pergunta: "Será que é possível?" uhum, Entende? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa fazer ao estabelecer essas metas e quando a gente for traçar o processo. Respondendo ao que Tamires pergunta, né, o que é que faz com que as pessoas elas estejam tão entusiasmadas no começo do ano, e aí depois a gente vai percebendo que isso Vai diminuindo, né? vai diminuindo essa intensidade, esse entusiasmo. Eu acredito de verdade que existem alguns fatores que influenciam nisso, mais de um, uhum, inclusive. O primeiro é esse das coisas serem uhum, cíclicas e da expectativa mesmo que se cria em si mesmo, de que não sou eu quem vou mudar, quem vai trazer para mim é a nova estação que está chegando. uhum, Então, eu já quero te trazer, uma coisa que talvez você já ouviu até no ano passado eu falando e outras pessoas falando: 2026 não vai mudar se você não mudar. Sim, 2026 não vai trazer nada para você se o seu posicionamento for o mesmo de deixar tudo para depois. Não é a segunda-feira que faz as coisas mudarem, é você que decide se mover na segunda-feira. E aí, tem até uma outra questão aí, o seu 2026 vai ser também uma colheita do que foi em 2025. exatamente. Porque para começar a pensar em metas, eu preciso pensar o No que foi plantio. que aconteceu, que deu certo, ou que deu errado, ou que me cansou, ou que me deu O energia. que vem O comigo para que essa nova foi que fase, o que é que fica, que né. bagagem eu venho? Uhum. Então, não sei se vocês começam a planejar 2026 em dezembro, em novembro, ou tem gente que planeja até um semestre antes, né, para que vá revisitando. Eu vou fazendo esse replanejamento no segundo semestre, já pensando o que foi que deu certo, o que foi que deu errado, quais são os próximos passos aqui para que eu encerre o ano? Eu vou descansar, vou tirar férias, eu retorno quando? Então, quando eu começo janeiro, eu já tenho essa pré-programação ali, mas porque a gente faz um review, né? A gente vai ali e volta aí. Sei de onde eu tô. Sei de onde eu tô, sei o que foi que aconteceu aqui. Porque a gente não chega em 2026 vazio. Sim, A gente chega com a bagagem. O sim, ciclo, ele se renova, mas como o Gabi falou, ele não vai me trazer nada, mas eu, do contrário, eu trago algumas coisas para 2026 e vai ser o que eu cultivei aqui. Exatamente. exatamente. Um outro ponto que eu acho que influencia nessa questão do não conseguir dar continuidade é a comparação por conta do excesso de de pessoas ali compartilhando suas vidas e mostrando o quanto está conseguindo, o quanto está dando certo. E às vezes a gente esquece que stories, ou
threads, ou seja lá o que forem os recortes, né, que a gente inclui ali nas redes sociais, eles acabam sendo apenas um recorte escolhido, pensado, editado, Uhum. planejado, roteirizado para ser colocado. Então ninguém vai colocar quando não levantou da cama e dizer: "Hoje eu não levantei da cama, eu me atrasei e nada deu certo". A gente perde a noção dos ciclos, né? Uhum. Uhum. No story, 24 horas Uhum. sumiu. A gente perde a noção de que tem outro dia que a pessoa ela não vai estar dessa forma, mas a gente pega só o recorte, aí perde de fato noção da totalidade. E aí ninguém performa o tempo todo, ninguém está no mesmo ritmo o tempo todo. Ninguém A Uhum. gente, enquanto acorda mulher, já exposto. sabe disso. A gente não está no mesmo ritmo Uhum. o mês inteiro. Não, cada semana é diferente. Uhum. E tem uma coisa que eu estava lendo um dia desses, que falava muito a respeito de cérebro, inclusive, acredito que tu vai se identificar, que é o planejar, ele já dá essa sensação, acho que foi na aula que a gente falou sobre isso, não foi? Sim, sim, na aula que a Foi, que gente foi na fez juntas. aula, que o planejar já dá a sensação de que, nossa, tá feito. Uhum. Aí eu começo a planejar, sabe? Não sei se isso é mal do psicólogo, que se planeja, 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 planeja e não coloca em ação, porque você já tá tendo a satisfação ali do planejar. Só que aí, beleza, planejou, não aconteceu. Aí, frustração. Aí eu, Uhum. então eu vou planejar de novo. Eu preciso só me organizar um pouquinho mais aqui. É que eu preciso planejar, é que eu preciso deixar bem organizado, bem estruturado. Enquanto isso tá ali, É. se satisfazendo como se tivesse acontecendo, mas não Uhum. tá. Exato. Uma coisa interessante de quando a gente faz esse planejamento, né? Por exemplo, você está falando de vamos fazer nossas metas e isso envolve ação, né? Então, assim, a gente contempla, eu me lembrei aqui das fases da mudança, né? Que a gente sabe muito bem. Então, por exemplo, a gente vai lá, tá com aquela empolgação, escreve, faz, mas existe algo que até a Gabi falou logo no comecinho, você precisa colocar em ação. Precisa haver um movimento para que aquela meta que você traçou e colocou no papel, ela saia e ela se concretize. Então não é só eu planejar e aquilo vai sair, sabe? Você precisa ter uma ação, você precisa ter um movimento que vai fazer com que aquilo vai acontecer. Mas não necessariamente esse movimento vai ser um movimento contínuo. Porque tem um pouco disso, a gente acha que vai começar e vai finalizar. E na verdade, pegando a fala de Tamires, né, existe dias que a gente não vai estar tão, disposto a cumprir com essas metas que a gente E colocou. que isso não significa quebrar ou zerei, desci para o degrau zero, né. É Ou só uma preciso desistir, porque às vezes a pessoa vai para o lugar de como eu não consegui fazer hoje, então eu vou desistir. e a gente fala do perfeccionismo É a que tá síndrome do dentro Jaque. aham. Já Já que que não não fiz fiz isso, hoje, não fiz agora, não farei acaba a mais. semana e começa a Exatamente, segunda-feira. E aí quando exa chega segunda-feira, já faltam uma semana para acabar o mês que vem eu começo. Só que, mas tá na metade do semestre, semestre que vem eu começo e o ano acabou e você não fez nada. E assim, isso que vocês trazem, né, me faz pensar sobre como é importante a gente entender essa questão do planejar, planejar, planejar e se contentar com o planejamento, e como o nosso cérebro ele precisa de previsibilidade, segurança e estabilidade. Uhum. Então, se você tem um perfil parecido com o meu, que é extremamente planejador, você precisa planejar e imediatamente executar. Aproveitar a energia da autoaprovação sobre o que foi planejado para imediatamente executar. Ou, do contrário, não vai sair. uhum, Porque o nosso cérebro, ao perceber que os passos de forma muito planejadinha, o processo dopaminérgico ele já vai sendo liberado. uhum. A Então, o que é que dopamina. acontece? Já recebi a recompensa Uhum. por isso aqui, não tem por que mais eu me mover. Eu diria, inclusive, diminuir esses passos. Né, Uhum, por exemplo, eu vou começar a academia, mas então eu hoje eu não fiz a refeição, aí eu não bebi água, aí hoje eu meio que dei uma cãibra, ou então porque eu lavei o cabelo, aí eu vou deixar para a gente vai se colocando passos e passos e passos tudo depende disso tudo, depende de uma roupa, do sapato, de ter se alimentado, depende disso tudo não. uhum, Então, acredito que essas pessoas com esse perfil mais planejador saem também assim, né, Hum, engavetando, colocando exato. vários passos, e que isso dificulta, porque o cérebro vai dizer: "Ou depois disso tudo Quero é mais que não. eu Não vou vou mais não. conseguir". Porque ele trabalha Não, meu amigo. ele trabalha no modo economia de energia, né. Exatamente. Exatamente. Aí entra algo bem importante, quando a gente faz meta, é a flexibilidade, é ter uma mente flexível.
Porque veja, né, como você falou, eu sou a pessoa que preciso, planejar e executar, né, mas existe algumas variáveis que vão fazer com que a gente não consiga executar. Aí entra o quê? O pensamento flexível. Então, eu vou tentar fazer dar certo. E vou colocar em prática, mas pode ser que aconteça algo que vai fazer com que eu não coloque. Aí entra a minha capacidade de tolerar a minha frustração de não colocar a meta Em prática, pra como em eu prática. planejei, né? Ou Exatamente. seja, a meta é muito mais emocional do que a gente imagina, né. Sim, sim. Não é sobre só executar, não é sobre disciplina apenas, sobre regrinhas. Eu lembrei de uma coisa agora, na época da pandemia, foi quando eu voltei para o Instagram e comecei a dar as caras lá, né. Se antes eu falava com memes e tal, voltei, foi na época que todo mundo voltou, sabe aquela época de live 8 horas da noite e Sim. todo mundo Meu estava Deus, estava dando assistindo uma live, Fazendo e ou a fazendo ou assistindo, né. Tem que várias loucura. lives. E aí eu tive insight. Por trabalhar no SUS, inclusive na época, começou a ter um jargão, umas falas que eram: "Se você não aproveitar a pandemia", olha que coisa tão boa, aproveitar a pandemia, Aproveitar a a pessoa ali pandemia. tentando sobreviver. E não tirar nenhum projeto do papel, e não desengavetar alguma coisa que você planejou, não te falta tempo, te falta disciplina. Não sei se vocês lembram dessa frase que ficou muito marcada. E aí as pessoas começaram até a vender curso e etcétera, como ser produtivo. Eu pergunto: "Como ser produtivo?". E aí, eu me posicionei, fiz um videozinho, minha gente, o vídeo saiu até de cabeça para baixo, e ficou lá até hoje, vocês vão achar, ele tá de cabeça para baixo. E aí eu falei o seguinte: "Ó, eu não acredito que se você hoje não desengavetar um projeto, você não começar a fazer alguma coisa, não é que te falta disciplina, tem muita coisa aqui acontecendo por trás. Uhum. A gente tá vivendo uma pandemia, a gente está isolado. A gente não pode olhar para uma procrastinação, para uma falta de metas. A gente não sabe se a gente vai viver. A gente não sabe o que é que vai ser amanhã. Vê, o cérebro sem conseguir ter previsibilidade. E aí o que eu fiz, ó, se você quiser receber um áudio, eu vou te mandar um áudio semanal. Aí fiz uma lista de transmissão, adicionava o pessoal no 1 a 1. E aí eu mandava um áudio de 4, 5 minutos, mandava alguns exercícios de respiração, né, de tomada de consciência, da pessoa se perceber ansiosa. Eu mandava áudios que eram mais de psicoeducação, como a gente chama, né. trazer autoconsciência, né? Exato. E eu recebi muito feedback disso, de como as pessoas estavam atrelando, de fato, esse momento é um momento que eu tenho que ser muito disciplinada, que eu tenho que produzir algo, mas o momento não cabe isso, né. Então, quando eu falo que meta também é muito emocional, é que não parte só de disciplina, de você seguir uma regra, escrever aqui e vai lá cumprir. Se você conseguiu, ok, é porque você é muito disciplinado. Não, a gente não parte do mesmo ponto, né? E Sim, aí entra algo que a gente estava conversando, que tu falou. Eu preciso entender qual é o meu momento, o ponto que eu estou, que ele é diferente do ponto que você está. exatamente. Nós não começamos iguais. Não estamos partindo do mesmo ponto. E por isso que não dá para você pegar essa estrutura, né, de execução, e colocar para todo mundo, porque as pessoas estão vivendo momentos diferentes, passando por situações diferentes, têm vidas, necessidades, vontades, desejos totalmente diferentes, né. Então, assim, uma pessoa que ela é mais, né, prática, a outra Uhum. ela é mais metódica, né. Então tudo isso, vai refletir na execução daquilo que você está planejando, né. Completamente. E considerar também que ao construir e pensar metas, nós estamos ali, no foco daquela atividade, daquela área da vida que você está ali, estabelecendo as suas metas. Para que aquilo seja possível, Uhum, existe muita coisa acontecendo em paralelo. uhum, Então, entender que você vai construir as metas, isso é super importante, o planejamento, ele é importante. Inclusive para trazer esse ponto de previsibilidade, para onde é que eu vou, como é que eu vou me conduzir em cada área da minha vida, mas eu preciso entender que eu não tenho controle sobre que isso vai sair exatamente como está no papel, né. uhum, Outro dia e aí talvez isso seja pauta de repente até para um outro podcast, mas outro dia eu estava estudando sobre perfeccionismo dentro da ansiedade, que, a gente às vezes, por muito tempo a gente ouviu que diga uma qualidade sua.
perfeccionista. Diga um defeito, Aham. Na entrevista perfeccionista. de emprego, né. Aí Exato. Uhum. um defeito: "Ah, eu sou muito perfeccionista". E eu escuto muito isso, né, de psicólogas inclusive, né, vou puxar a sardinha para o público que Sim. eu mentoro, por exemplo, de: "Ah, é porque eu não consigo fazer isso daqui, porque eu sou muito perfeccionista, porque eu quero que tudo esteja aqui nos conformes", e a gente acaba pegando o ser perfeccionista como qualidade, realmente. E não é. Como, ai, o certo é ser assim. Quem não está fazendo assim, está fazendo de qualquer jeito. Uhum. E não é. Exato. Meta não é perfeição, Sim. é E a constância. gente precisa entender, pensando no público dos psicólogos, né, que a gente estuda muito sobre isso, que inclusive é um sintoma, Uhum. Uhum. né, sabotador, não só isso, mas um sintoma E da ansiedade, incapacitante muitas vezes, né? incapacitante e disfuncional, Uhum. completamente disfuncional. E não é porque a gente espera a perfeição, porque existe ciência de que ela não existe. É sobre você estar entrando num lugar de fuga para não conseguir avançar. Isso não é consciente, né? Isso Uhum. é importante também trazer, não é: "Ai, vou entrar aqui nesse lugar de fuga intencionalmente". Não, não é assim. Mas, eu acho importante a nossa mesa trazer à luz essas coisas, para que as pessoas pensem: "Espera aí, não é que eu vou fazer de qualquer jeito, sabe, mas é que eu vou melhorando". Eu peguei minhas provas e em dezembro fizeram 6 anos de formação. E eu estava olhando e percebendo o seguinte, veja, eu lendo, eu disse: "Meu Deus, eu achava tão incrível as minhas explicações nas provas abertas". E hoje, como profissional, com a bagagem que eu fui construindo, eu olho e digo: "Nossa, como eu poderia ter incluído tanta coisa legal aqui". E aí, eu refletindo sobre isso, eu pensei: para aquele momento, esse é o melhor que eu podia fazer. Uhum. Hoje, eu penso diferente, porque eu fiz isso aqui. Se eu não tivesse feito, eu não teria material para olhar e aperfeiçoar. Entende? Então, às vezes, a gente começa um projeto e daqui a 6 meses, daqui a um ano, tu vai olhar para ele e vai dizer: "Ah, preciso reestruturar, porque tem muito que pode melhorar", mas só pode melhorar porque já existe. Eu não tenho problema com perfeccionismo não, tá. Mas eu já vou para outro ponto. Eu sou uma pessoa muito do flow. Então, assim, eu tô aprendendo 0,5, eu tô querendo falar sobre aquilo, eu tô querendo ensinar, eu tô foi assim que eu comecei a dar pequenos passos. Na vida, na profissão, comecei a ensinar outras pessoas e tal. Mas, eh, eu sempre digo isso: "Você tem zero tem um, começa a ensinar quem tá com 0,5, porque eu tinha 0,5". E eu E fui e ensinar quem tinha zero. Exatamente, e aquilo isso, abastece as sim. pessoas, porque o que elas precisam é aquilo, né, elas não estão precisando de 10, de 9, elas estão precisando de um, de 0,5 muitas vezes. Mas o fato de, por muito tempo, eu não ser uma pessoa muito voltada para metas, ser muito ligada ali no flow, o que é que acontece? Vai, daqui a pouco tu para. Vai, daqui Hum. a pouco quando tu cresce, começa a crescer, aí eu fiz muito isso. Fiz muito isso no brechó. Eu fiz muito isso no Instagram na época, porque quando o Instagram começou a dar 40.000 seguidores, isso na época era muito fácil de acontecer. Eu e todo mundo, aí eu, sai, vou empreender no brechó. O brechó bateu 10K, começou a ter evento. Aí eu, sai. Porque eu começava no flow e não tinha metas. Não tinha uma Então não existia continuidade. estrutura para sustentar o que estava sendo Eu vou construído com o que eu tenho agora. Então a gente precisa também falar desse desse outro lugar. ponto aqui, né? Engraçado que é bem o 8 e 80, né, aquele Exato. que, é muito muito demais e o mínimo, né, e Sim. encontrar realmente um caminho que vai no meio para Uhum. dar, para as coisas irem funcionando. Então eu sou aquela que assim, eu me permito errar. Eu vou sendo ruim, porque eu sei que uma hora eu vou melhorar. Mas Eu não posso permanecer nesse lugar. muitas vezes era isso. Agora eu não vou permanecer aqui. Agora eu cansei, porque o cansaço bate quando você só vai no flow, você não conseguiu se regular, Sim. você não conseguiu perceber. E às vezes, eu tô indo caçando atrás disso daqui, eu vou. Porque é até bem mais fácil da gente fazer algumas coisas quando a gente sabe que a gente é ruim, né? A gente A acha que gente não ninguém vai tá, ver né? muito, ninguém Não sei. A sensação que eu tenho é de que quando eu tinha menos consciência e menos bagagem de É conhecimento, isso. tudo era mais Você vai simples. mais leve, vai mais livre, porque eu não sei tanto mesmo, então as Vou pessoas não estão arriscar. esperando muita coisa, É. mas é fazer mais um pouquinho. Um bom planejamento, boas metas ali, iam te ajudar a ser mais constante.
Sim. iam me ajudar, eu falando pra mim, né, de algum tempo atrás. Mas por isso que hoje eu preciso ter esse centro, ter Uhum, esse local em que, ó, aqui eu preciso me centrar, planejar e utilizar esse meu impulso de ser benfazedora, de ter o foco de ali, isso aqui me ajuda, mas com o planejamento. Então é um combo, uhum. ter aquela energia ali, ter o flow, realmente ter a decisão, a ação, né, mas, ó, porque a gente você falou de previsibilidade, né, e o ser humano ele gosta de previsibilidade e dinamismo, né. A Uhum. gente não tá aqui o tempo todo. A gente tá e isso também é crescimento. Então, tem a estabilidade, tem a previsibilidade, mas tem que ter o dinamismo, aquela força ali propulsora, sabe? Porque tem uma hora que também a gente vai estar lá embaixo. Uhum. E E aí isso é vida exato. acontecendo, né. Sim. Eu gosto de usar a metáfora do aparelho Cardíaco, eu cardíaco, uso Uhum. muito Eu estava também. tentando dizer isso. Aham. Da né. Então vida. quando o aparelho cardíaco ele apresenta uma linha reta, um movimento linear, acabou a vida. Então vão ter dias em que você vai estar com todo o gás, aproveita esse dia para fazer o que você Uhum. precisa executar. Nos dias em que você tiver com a energia um pouquinho mais baixa, respeita isso, porque é justamente por não respeitar isso que a gente adoece, né. E que a gente para e não volta nunca mais muitas vezes, no sentido de: "Ah, vou engavetar esse projeto, ele não é para mim". E não, às vezes é só o respeito mesmo às pausas que vai nos ajudar a caminhar numa direção mais saudável no contexto É. metas. A gente estava até falando, né, conversando sobre isso, e a meta saudável é justamente isso, é você respeitar o teu ritmo, né, e entender que um dia você vai mais rápido, no outro você vai estar mais lento, mas você vai ali naquela sua constância. Eu acho que uma das coisas eu sou a única mãe aqui, né, mas a maternidade ela traz um pouco desse equilíbrio que a gente estava falando, né, que a gente nem vai para o muito, nem vai para o pouco, a gente vai para o que é possível. Né, Uhum, Sim. então, eu acho que como a maternidade ela tem uma variável, né, os filhos já estão ali atuando dentro daquilo que a gente planeja e fazendo com que muitas vezes a gente tenha que recalcular as nossas estratégias e tudo. Então traz isso pra gente, traz uma capacidade melhor de adaptação, sabe, de flexibilidade. Sabe quando você tem, sei lá, uma árvore que ela tem um tronco muito grosso, muito espesso? O diâmetro dela é muito Diâmetro, largo. exato. Ela numa ventania ela não move tanto. Já quando é um galhinho, já tem aquela uhum. flexibilidade. Então, eu vejo que é bem isso, né, quando a gente tá nesse movimento de estar mais flexível, a gente Passa a gente melhor pelas passa melhor. situações. E você trazendo isso me faz pensar sobre como muitas vezes as metas, elas vão para algumas pessoas no lugar do ter, do fazer e não do Produzir. ser, Uhum, né. uhum. Então isso que você está estabelecendo como meta te torna quem? Quem essa meta vai te tornar em curto, em médio e a longo prazo, né. Gostei dessa questão que tu trouxe, de ser mãe, por exemplo, né. Uhum, Então, se a gente pensa a meta como algo ligado só à produtividade e ao trabalho, então te daria, por exemplo, uma sensação de fracasso no dia que você não conseguisse fazer nada no seu trabalho e precisasse ficar com o seu filho, uhum, entendeu? E, por exemplo, ligar essa meta só ao trabalho, aí foi o que a Gabi perguntou agora, mas isso te torna quem? Isso uhum. tá te levando pra onde? Né, porque: "Ah, então tá me levando pra um lugar mais distante do meu filho, se eu penso só em trabalho", Sim. né. É a pessoa que eu quero me tornar? Aí por isso que a gente muitas vezes não entende, porque a gente se sabotou naquela situação, porque a gente se boicotou, porque não tem a ver com a pessoa que eu quero me tornar, essa meta. É, e uma coisa que me ajuda muito quando eu vou estabelecer metas, assim, é o quanto como eu me sinto. Ao me imaginar, eu faço exercício de me imaginar lá Uhum. onde eu quero chegar. Então eu não só traço as metas, mas eu paro nelas e passo: tá, quem é a Gabi que já chegou lá? Como é que ela está se sentindo com ela?". Uhum. Porque no final do dia é com a gente que a gente fica. Quando as luzes apagam, fica a gente, né. E o que é que você pensa sobre você, né. Quem eu me tornei ao chegar nesse lugar? Quais coisas permaneceram em mim? O que ficou no caminho? Quanto isso me custou?
Uhum. E eu O custo, sabe. E mais, Ninguém eu vou dizer umas coisas, assim, que talvez às vezes a gente não para pra pensar: "Quem isso me custou?". uhum, Porque às vezes em nome do ter e do fazer, nós vamos perdendo pessoas tão importantes na nossa jornada, né. Vale a pena? uhum. Quanto isso nos custa? Quanto essa meta nos custa, sim. né. Parece sempre que a gente, quando tá falando de meta, a gente tá falando de algo muito individual. É a sua meta, né? Claro, é isso que a gente tá falando. Olhe primeiro para você. Mas tem uma coisa que é muito importante quando a gente fala de metas. Por exemplo, vamos já contextualizar aqui. Como é que a gente faz, então, para ter metas que são saudáveis? Né? A gente Uhum. está falando de flexibilidade, de olhar para si, mas quando a gente fala da meta SMART, né, Uhum. dela Sim. ser mensurável, né, dela ser realista, de eu saber quando eu consigo isso e Uhum. como eu Alcançável. consigo. Isso. Quando eu penso no como, eu penso também em quem. Quem é que me ajuda nisso? Uhum. Quem eu vou contatar na hora que der certo, que der errado, porque as pessoas são pontes. Então, quando a gente pensa nessa meta de um ponto só aqui, eu e minha capacidade, já entendi que a gente não pode nem acreditar no que a gente pensa, né? Que Verdade. o pensamento, sentimento, ele tá abaixo, Oscila né? bastante. Então, quem? Quem são essas pessoas que vão me ajudar a chegar lá? Porque a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Sim. Então, também pensar nisso. Eu quero chegar com quem no Isso final do ano? isso é importante. Isso é importante, porque muitas vezes você faz sua meta baseada só em você. Uhum. E Exato. não e aí você esquece completamente que a tua vida, você não controla as coisas, assim, da sua vida, né, Uhum. então você Tudo, você não quase você não controla o que você sente, o que você pensa. Quem dirá, você não vive só, a gente falou aqui sobre nós sermos seres sociáveis. Então, quando eu faço a importância de quando você faz a sua meta, você lembrar que tem pessoas ali, né, que vão também fazer parte daquilo dar certo ou não. E aí eu trago mais uma vez essa questão, quando a gente pessoas que são casadas, que têm marido, família. família e tudo mais. Então, assim, a sua meta vai depender também se seu marido te ajudar a fazer. A minha, né, meu marido, meus filhos, então tem todo um contexto ali para quando a gente não se a gente calcula isso já enquanto nós estamos planejando, a possibilidade disso dar certo ali no Aumenta. final, se for uma meta ali anual, é Uhum. mais alta. Agora, se você não calcula isso, chega no final do ano, você está frustrado. É importante a gente entender que para que a gente tenha êxito na construção das nossas metas, é importante que a gente tenha clareza dos nossos valores inegociáveis. Uhum. Vamos pensar o seguinte: para mim, um valor inegociável é família. Então, não dá para construir projetos e metas e, enfim, escalar coisas a médio, longo ou até curto prazo, se eu não incluo o quanto isso vai custar, para que eu não sacrifique aquilo que para mim é um valor, né. Se Uhum. é tão valoroso, por que você não considera na hora de planejar e de Porque não construir? está dentro das suas metas, né? Aí a gente já vem para o contexto. Essas metas, elas precisam conter pessoas, precisam conter o tempo de descanso. Vocês planejam o descanso de vocês? Ah, eu Porque o meu planejo. já é bem planejado. Já passei muito tempo da minha vida sem planejar, então hoje eu planejo. Eu acho que a gente precisa ter isso Pausar. bem. As minhas metas, se eu fosse mostrar para vocês aqui, vocês iam ver 3, 4 coisas, né? São coisas, são poucas, mas são, né? Que também eu trabalho com as micrometas, Uhum, né? Que é algo que a gente vai, como até a gente estava antes de começar, a gente estava falando sobre isso. Não adianta eu falar que vou fazer uma meta, quero ser mais saudável, certo? uhum. É muito abrangente, é muito abstrato, é muito aberto, né? Preciso dizer, eu vou cuidar mais da minha saúde física, para isso eu vou fazer a atividade física, vou cuidar da minha natação, vou procurar uma nutricionista, vou procurar uma pessoa. Então você vai fazendo pequenos passos que vai te fazer chegar na vida saudável que você quer, Para que né? teu cérebro enxergue você chegando lá. Porque se ele não Exatamente. enxerga, É ele. mais mensurável. Exatamente, É exato. igual quando a gente fala sobre, vou cuidar da minha saúde mental, certo? Como? Como? Como, É né? isso. Quando? É. Até porque o nosso cérebro entende como ameaça metas não bem elaboradas, né, quando tudo fica muito aberto, muito solto, como por exemplo, Uhum, quero ver uma vida saudável, né, tá. Até porque é desconfortável, né, então o cérebro da gente, ele vai querer a gente proteger a gente, deixar a gente no conforto ali, então a gente também precisa pensar nisso. uhum. A meta é um lugar onde eu quero chegar, então para isso vai
precisa de esforço. É Exatamente. igual, pensei aqui igual, do exemplo da escada, né, tipo, você tem um objetivo, é a tua meta, então teu objetivo é chegar no final da escada, mas quais são os micropassos para tu chegar lá, né? Cada Cada degrau. degrau é um micropasso para você chegar ali no teu objetivo final. E você não ficar se comparando com quem tá num degrau diferente do seu, Ah, né, eu acho que sim. esse é um ponto importante também. Trazendo até um ponto prático aqui, que em cada degrau, a gente precisa ter também uma micro-recompensa. Algo Sim. que você encontre satisfação, né, Pra dar o no próximo passo. caminho, né. Já entra até em um contexto de felicidade, que a gente está em busca sempre de felicidade, de prazer, mas felicidade não é um local, né. E a gente sempre está em busca de algo e Uhum. esquecendo que a felicidade é o comum. O É a tua ordinário, uma coisa segunda, a tua simples, né. terça, a tua E rotina. de novo isso fala muito sobre o episódio anterior, né, que se você não ouviu e se você não assistiu, vai lá e confere, a gente estava falando sobre essa mente acelerada, né, Uhum. sobre enfim, e a gente estava falando sobre isso, então, esse entendimento de que, poxa, o básico ele tem as suas recompensas, né. A gente está num momento de tudo ser tão grandioso, então as minhas metas têm que ser grandiosas, né, Propósito, propósito. Tipo, o que né. é propósito, gente? Às vezes o propósito está em acordar e tratar bem as pessoas da minha família, Eu vejo num dia em que eu propósito como tenho intenção, isso, né. Uhum. Exatamente. isso. Porque a gente hoje fala muito de propósito e, eu não tenho um propósito grandioso e já pessoas deprimidas, inclusive, porque eu não consegui encontrar o meu propósito. Eu já estou com 30, 40 anos e não encontrei o meu propósito. O que é propósito para você? É Hum. propósito é colocar a intenção, é o teu porquê, né. Uhum. Uhum. Tem um livro que ele é Comece pelo Comece pelo porquê. porquê, inclusive estou Né, lendo ele ele agora, ele e ele fala fala justamente sobre isso. isso, ele fala também: "Tem empresas que sabem o que fazem, e como fazem, mas elas não sabem o O porquê porquê fazem". fazem, Então as empresas exatamente. mais bem-sucedidas são as que sabem o quê, como e o E o porquê porquê, está fazendo Principalmente. aquilo dali. Porque é o porquê que nos sustenta, né. Exato, é a motivação. Qual é o Uhum. motivo que está ali? Porque Uhum. nenhum neurônio, digamos assim, ele se ligou assim, do nada. A neurociência Exatamente. fala isso, né. É. Então, qual é o gatilho e a recompensa que vai estar ali se ligando e você vai estar dando esses passos. Porque Sim, tem até um livro que também é Força de Vontade Não Funciona, que ele fala isso. Não, Esse eu é não o conheço. ambiente, que vai modular entendeu? Que vai o te dando esses comportamento. gatilhos, a recompensa e vai traçando esse caminho. Mas força de vontade, o que é força de vontade? É o ambiente, Uhum. entendeu? Não é algo ali miraculoso, mágico, não. Exatamente. Exatamente. Então, acho que é isso. Chegamos, né? Chegamos no ponto. Conseguimos aí estruturar a questão da importância de nós fazermos metas, metas realistas, alcançáveis, né? De olhar onde nós estamos, que é diferente de onde o outro está, não nos comparar e fazer elas de uma maneira flexível, né? Mas que sim tenha ali uma dinâmica, um propósito para existir. Acho que se a gente fosse fazer um resumão, assim, do que a gente conversou hoje, nós poderíamos falar que, equilíbrio também é resultado, Uhum, né. A gente pode falar sobre que pausa não é atraso, talvez seja a mola propulsora que vai te levar ainda mais longe, Sim. porque cansado a gente não consegue fazer nada bem feito, uhum. né. Planejar é importante, mas viver o processo é o que dá sustentação. Né. E, por fim, as metas precisam envolver todas as dimensões da nossa vida, sem esquecer dos nossos valores. Então, a gente precisa entender que meta é muito emocional, é muito mais emocional do que braçal, se eu pudesse Uhum. dizer isso, né, da execução, do fazer, mas que tanto o emocional, quanto o físico, quanto o social, quanto o espiritual precisam estar alinhados em coerência com os nossos valores, ou adoeceremos e não conseguiremos chegar onde nós desejamos. Acho que o episódio ele abraçou muito esses pontos, Se eu né. pudesse dizer algo prático para quem está assistindo, né, eu falaria o seguinte: tá começando o ano e você já elencou aí todas as suas metas, tudo que vai ser prioridade, tá ali, né, aquela grande roda da vida, Aham. né. Sim, Escolhe 2 focos, ou escolhe um, qual área tu vai priorizar? E depois te responde: quem vai estar contigo? Você quer levar quem? Porque, gente, essas pessoas são as pontes. E nos dias que a gente não tá bem, é muito importante que a gente se cerque dessas pessoas. E o último seria descanso.
coloca o descanso na tua agenda. Chegar em dezembro, vocês vão agradecer. É verdade. É É isso aí. isso. Isso. Obrigada por estarem conosco em mais um episódio. Lembrem-se, cuidar da mente não é luxo, cuidar da mente é viver sabiamente.